falar sobre a primeira geração modernista, que foi no ano de 1922, né, com a Semana da Arte Moderna, a 1930. Então, ela foi chamada de geração heróica, porque eles tiveram a coragem de se voltar contra o tradicionalismo, contra tudo que era tradicional na sociedade. Então, os jovens artistas, eles se voltaram contra o passado, então contra o que era velho. Então, vamos falar sobre uma característica dessa primeira geração, que foi uma geração simbólica, tá? Pois ele vai comemorar os 100 anos da independência do Brasil e eles estavam reivindicando uma independência cultural também, né? Através dessa semana da arte moderna. Tá? Outra característica é o antiparnasianismo, porque os modernos eles queriam se voltar contra o passado, e o passado era o parnasianismo, eram as coisas do tradicionalismo. Tá? Outra característica é a iconoplastia, que significa quebrar imagens. Então, eles queriam quebrar essa imagem do passado, essa imagem do tradicional. Especialmente, né, os poetas parnasianistas. Então, outra característica dessa primeira geração modernista é o humor. Então, os poemas, eles tinham muita irreverência, né, e o poema, sobre o poema piada, que eles vão ser uma arma para destruir o passado. Tá? Outra característica é a liberdade. Essa é uma das principais características dessa primeira geração modernista, que a liberdade seria como forma de expressão. Então, os versos, eles não tinham rimas, então eles eram versos livres e brancos, com temas do cotidiano, então onde eles poderiam falar de tudo, tá? Sem nenhuma exceção. A outra característica dessa primeira geração modernista é a língua brasileira, ou seja, eles não queriam mais uma linguagem que viesse dos portugueses, então eles queriam uma linguagem brasileira mesmo, né? E outra característica dessa primeira geração, que se chama heróica, são o louvor às máquinas. Então, eles falavam muito sobre aviões, sobre trens, sobre as máquinas trabalhistas, que seriam bem importantes para a sociedade naquele momento. E o exemplo de poesia, de poema dessa primeira geração é o Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Vamos ver um trecho, uma parte desse poema. Nhau! Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Nhau! Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca, esse é o foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh! Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar! Então, agora sobre a segunda geração modernista, que ela foi chamada de geração de 30, ou a fase da consolidação, que ela surgiu seguindo um contexto histórico bem conturbado, né, que teve a crise de 29 e está acontecendo na época a Segunda Guerra Mundial. Então, ela tinha como características o grande foco da prosa de ficção, como os romances regionalistas e urbanos, né, que estavam preocupados com os problemas sociais que o mundo estava passando. Aproximando assim a prosa de uma linguagem mais coloquial, ou seja, mais informal, e uma linguagem mais regional, com variações da fala.
tendo como principais nomes da poesia dessa segunda geração Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, José Lins do Rego, né? Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, que Mário Quintana ele foi considerado o poeta simples, porque ele falava numa linguagem mais simples, mais informal. Jorge Amado também é um grande nome dessa segunda geração da poesia modernista. Então agora vamos ver uma música de Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar, que marca ali essa segunda geração modernista. Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto. Então agora nós vamos falar da terceira geração modernista, que também foi conhecida como geração de 45, ou o pós-modernismo. Então, as características são de artistas que retomam aos princípios clássicos, e assim são conhecidos como neoparnasianos, pois eles vão retomar as características lá do parnasianismo, né? Então eles vão ser, essa terceira geração vai ser bem diferente da primeira e da segunda geração modernista. Na poesia, então como eu falei, eles vão retomar o parnasianismo como referência, como característica. Na prosa, ela vai ter uma característica experimental, que é para negar tudo aquilo que a primeira e a segunda geração modernista aplicava, tinha como características, né? Então ele vai trazer a inovação na prosa em seus trabalhos, então vai ter uma visão universal. Os grandes nomes da prosa nessa terceira geração modernista são Clarice Lispector, que teve uma obra chamada A Hora da Estrela, bem importante para essa época, e Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. O título para mim já é impressionante. O árido, o seco,
né? E veredas, na verdade, são pequenos riozinhos, né? Mas tem um duplo sentido, veredas. Que veredas também é o lugar onde habita, por exemplo, a sucuri. E nas veredas, você pode afundar. É um título que já te dá a ideia dessa duplicidade. E quais são essas duplicidades do romance Grande Sertão Veredas, né? Começa que é um monólogo, mas na verdade é um diálogo. Então, é um homem do sertão contando para alguém que tem óculos e que anota, que pode muito bem ser até um alter ego do próprio Guimarães Rosa. Mas também pode ser um analista, que está anotando uma espécie de longa sessão de análise, onde esse jagunço vai tentar entender algumas cenas impressionantes da sua vida, como é que ele entrou no mundo da jagunçagem. A vida desse jagunço é contada desde o seu começo, né, desde que ele era criança. Ele tem um encontro fundamental nessa pré-adolescência com um amigo, que ele faz esse amigo num encontro matriz de toda a obra, quando ele está na barranca do Rio de Janeiro e vai fazer uma travessia de canoa com alguém que o convida para entrar nessa canoa com ele e atravessar o de Janeiro e entrar no Rio São Francisco, no grande e turbulento Rio São Francisco. Essa cena inicial dessa canoinha, onde esses dois meninos estão ali nas águas de um rio de águas claras, de águas mansas, né? Um rio, vamos dizer, da juventude, da infância, entrando no mundo da guerra, que vai ser o que vai acontecer com ele mais adiante no livro. Então ali já prenuncia todo esse grande romance de guerra e amor, que é o Grande Sertão Veredas. Digamos que o Grande Sertão é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, escrito por Guimarães Rosa, em que ele vai mostrar todas as questões ligadas ao acaso da vida, ao destino, se a gente planeja a existência ou não, se a gente tem poder sobre a nossa história, o que é que nos faz desviar dos nossos caminhos. Então, o Grande Sertão é um livro extraordinário porque ele tem um plano psicológico forte, né, da subjetividade dessas personagens, o que é, né, esse ser humano no sertão, vivendo a guerra e ao mesmo tempo fazendo reflexões filosóficas, poéticas, líricas. Puxa, mas é um jagunço poeta, é um jagunço que confronta a sua vida, o seu destino, os seus enigmas, né? A própria linguagem é um sertão. É o sertão das palavras, é o sertão da vida, é o sertão dos sentimentos, dos afetos. Então esse sertão, ele é um sertão físico, metafísico e linguístico também. É um sertão do vocabulário, das palavras, dos significantes, né? Das onomatopeias. A gente escuta o barulho da guerra, a gente escuta o barulho das paixões. Algo escondido por trás. Mas quando se chega no final e há a grande revelação, e Reobaldo vê o que se dá ali na frente dos olhos dele, a gente vai entender por que é mesmo que ele disse na metade do livro que ele já tinha contado tudo. A gente precisa ver com olhos abertos, né, para perceber o que está na nossa frente. Então é um livro incrível, né, porque é um livro que trabalha o mito do Fausto, né, antigo na literatura, né, da venda da alma ao diabo. Há um outro mito, e esse eu não posso contar porque senão você revela o fim. E há justamente essa ideia de que talvez exista uma história já escrita e que nós atuamos essa história de um oráculo que nos dá, né, a nossa vida, né? Mas eu acho que o mais extraordinário é o modo como ele está narrado. Na literatura, o como é tudo, né? Não é o que. Talvez a proposta do livro seja das mais radicais, que é entender como é que se narra uma vida que se faz exatamente no momento em que ela está sendo narrada. Ela começa a existir para esse sujeito quando ele começa a encaixar as palavras, encontrar nomes para o que ele viveu. É esse resgate da palavra que faz o sujeito se constituir, faz o sujeito existir. Sem linguagem, nós somos nada. Nós somos seres de linguagem. Nós não existimos fora da linguagem. E o mistério final tem que ser guardado, quem sabe não pode contar para ninguém, porque realmente a surpresa do encontro final é arrebatadora. Arrebatadora, assim, talvez os finais mais tocantes da literatura brasileira, eu diria. Se você se interessou por esses temas, se você gosta de ler, curte literatura, quer conhecer mais, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Então tá aí, falamos sobre um tema bem importante na literatura brasileira, sobre o modernismo.
e são questões que caem muito nos vestibulares, então seria bem importante estar estudando e sabendo mais sobre as características dessa escola literária.